Você tem pedido a ajuda de Deus para ajudar com seus problemas, para resolver as suas questões? Ou você acha que Deus está ocupado demais cuidando de problemas mais importantes no mundo? Que afinal de contas há tantos problemas difíceis no mundo que por que Deus vai parar o que ele está fazendo lá para te ajudar com as suas questões? Ou você acha que Deus já fez muito por você na sua vida e que agora tudo você tem que resolver na força do seu braço? Ou você acha ainda que Deus não tem que te ajudar em nada e é você que tem que se virar? Que a vida é assim mesmo. Vou te contar uma história que provavelmente é muito parecida com a história da sua vida. Havia um pai num reino distante e esse pai era muito amoroso. Ele tinha duas filhas, uma mais velha e a outra bem mais jovem. As duas filhas viviam em uma casa feliz, harmônica, mas elas tinham que trabalhar, cuidar das coisas ali na casa do pai. Uma vez a filha mais jovem, um pouco rebelde e imatura, chegou para o pai dela e disse: cansei dessa vida aqui, eu quero ir embora, fazer as coisas do meu jeito. Então, já que o senhor é alguém muito rico, eu te peço que o senhor me dê um dinheiro para financiar essa minha ida. Eu vou morar numa cidade distante e eu vou começar a vida lá. E o pai, muito amoroso, respeitando a idade da filha, respeitando a vontade da filha, que já era maior de idade, deu uma ajuda para ela pelo menos poder viajar e começar uma vida em outro lugar, como era do desejo dela. E ela foi. E chegando lá, nessa outra cidade, ela conheceu muitas pessoas, fez amizades, começou um trabalho novo, foi estudar algo que ela sempre quis, e ela começou a achar que ela estava vivendo a melhor fase da vida dela. Ela se divertia muito, viajava, tinha vários relacionamentos, às vezes exagerava, comprava demais, bebia demais, gastava demais, comia demais. Mas mesmo assim ela ia levando aquela vida. Porque sempre que ela se sentia triste, ela buscava um refúgio. Às vezes ela ia beber demais, às vezes ela ia gastar o dinheiro no shopping, às vezes ela ficava se distraindo no celular, na internet. E mesmo quando dava aquele vazio, ela tentava tamponar de alguma forma. Às vezes ela ia para festas, conhecia gente nova, e assim ela achava que ela estava alimentando a felicidade dela. Mas esse vazio começou a tomar cada vez mais conta do coração dela. E ela começou a achar estranho, porque nem tudo naquela vida era tão perfeito como ela havia planejado. Ela entrava em relacionamentos com homens que muitas vezes a maltratavam. Muitos deles a humilhavam, a rebaixavam, alguns deles a traíram, outros cometiam alguns atos contra ela e ela realmente se sentia mal. Mas ela começou a se acostumar com aquilo, ela achou que aquilo fazia parte da vida, que era normal. Ela também passou a ser meio desprezada e traída por alguns amigos. E ela foi trocando de amizades, mas via que aquilo se repetia. Mas toda vez que ela tinha uma frustração, é claro que ela ia tentar tamponar esse sentimento com alguma sensação positiva. Às vezes ela maratonava uma série, às vezes ela entrava num aplicativo de comprinhas e comprava algo e aquilo ali deixava ela satisfeita por alguns momentos. Ou então ela fazia uma panela de brigadeiro. Às vezes ela saía, comia aquilo que ela gostava e ela achava que estava tudo bem. Mas logo o vazio tomava conta de novo. No trabalho, ela também passou a não ser tão reconhecida quanto ela merecia, porque apesar de ser meio maluquinha, ela até se esforçava. E ela tentava entregar um bom trabalho, mas ela também não se sentia muito estimulada. E quando ela não estava estimulada, ela entregava um trabalho bem medíocre, bem mediano, bem ruinzinho. E aquilo começou a afetar a vida dela. Até que aquele vazio foi ficando cada vez maior no peito dela. Enquanto isso, o pai dela, do lado de lá, sentia saudades dela. Ele às vezes até tentava ligar, mas ela nem atendia. Ou quando ela atendia, ela falava bem rapidinho com ele, porque afinal de contas ela estava sempre com muita pressa. O pai dela respeitava a vontade dela e não ia atrás dela pessoalmente. Às vezes ele tentava ligar, mandava
alguém mandar um recado para ela, mas ela até ignorava e ia tocando a vida dela. Mas aquele vazio foi só aumentando e ela começou a achar que aquilo fazia parte da vida dela. Ela chegou em um momento da vida dela que todos os dias ela sentia vontade de chorar. E ela começou a achar que aquilo era normal, já que todo dia ela sentia aquilo. E ela começou a ficar cada vez mais triste. Até que um dia ela se tocou. Ela se lembrou de como era viver ao lado do pai dela. Como a vida era boa lá. Então ela pensou, poxa, eu vacilei com meu pai. Em alguns momentos ele me procurou, eu fingi que nem vi. Quantas vezes eu achei chamadas perdidas aqui no celular, era ele me ligando e eu não quis nem atender, nem retornei. Eu também gastei boa parte do dinheiro que ele me deu, que era um bom dinheiro, e na verdade não tive nenhum tipo de retorno positivo. Tudo que eu construí aqui foi em vão. Continuo infeliz. Mas eu errei muito. Eu estou muito triste, estou muito ferida. Será que eu posso voltar para a casa dele? Será que ele me aceita? E um dia ela se tocou. Ela se lembrou de que até os funcionários do pai dela eram bem tratados em casa, tinham uma vida digna. Muito melhor do que aquela que ela vinha levando. Então ela pensou, vou voltar para a casa do meu pai. E se ele estiver chateado comigo, vou pedir pelo menos que ele me aceite como uma das suas empregadas. E ela foi. Voltou para a casa do pai cheia de feridas. Muito magoada com toda a história que ela havia vivido. Traições de homens, de amigos, desvalorização no trabalho, autodesvalorização. Ela já estava até doente de tanto se alimentar mal, de tanto enfiar a cara na bebida alcoólica. Mas ela foi assim mesmo, do jeito que ela estava. E ela foi com vergonha. E chegando lá, ela pôde avistar o pai dela na porta da casa dela, como se ele já sentisse que ela estava chegando. Quando ela chegou, ele deu um forte abraço nela e ela ficou com vergonha. Ela nem queria contar para ele tudo o que tinha acontecido. Mas ele, como um pai muito conectado a ela que era, já sentia tudo que ela vinha vivendo. E ele sonhava muito com a volta dela. Quando ela saiu dos braços dele, ele feliz, em lágrimas, ele disse, nós vamos fazer uma festa para te receber aqui. E ela disse, mas eu não sou merecedora. Eu errei tanto, eu me magoei muito, eu até magoei algumas pessoas também nesse processo, então eu tenho vergonha de quem eu vinha sendo. Eu não sou digna de uma festa sua. Eu nem sou digna de que o senhor continue me chamando de filha. E ele disse, você sim é digna de ser minha filha. Você nunca deixou de ser a minha filha. E nós vamos comemorar a sua volta. É claro que essa história te lembra algo que você leu na Bíblia ou você ouviu. É a história do filho pródigo. Com um toque de modernidade. Para você sentir que tem muito a ver com a nossa vida atual. Atualmente a gente faz muito isso. A gente abandona a casa de Deus e vai viver no mundo. Às vezes achando que a gente dá conta, às vezes achando que é o melhor para nós, às vezes ignorando as chamadas de Deus para nós. Quantas vezes ele quer nos ligar, nos aconselhar e a gente ignora a ligação dele. A gente ignora o recado. E o que ele mais quer é que você volte para a casa dele, para você ter uma vida digna. Mas muitas vezes, quando a gente cai em si, a gente se sente tão sujo, tão cheio de erros, tão não merecedora daquela vida com Deus, que a gente chega achando que a gente precisa só do mínimo. Mas ele quer nos dar o máximo. Ele quer nos receber com amor e ele nos quer de volta com toda aquela alegria de um pai que recebe o filho de volta. Só que às vezes a gente não se sente merecedor e por isso a gente diz, não, Deus não precisa fazer isso por mim porque eu já errei tanto. Ou Deus, eu não sou digna que o Senhor faça isso por mim. Ou Deus, o Senhor está tão ocupado ajudando pessoas em outros lugares, por que o Senhor vai cuidar de mim, desse meu problema, que até assim, para mim é difícil de lidar, mas, sei lá, tem gente vivendo situação muito mais difícil. Quando você diz isso, você diminui Deus, você já pensou sobre isso?
Nossa, não vou pedir para Deus aqui me ajudar aqui em casa hoje não, tô aqui meio nervosa, mas não vou nem pedir ajuda para Deus porque ele está ocupado cuidando de crianças na África. Você está diminuindo o poder daquele que é onipotente, ele tem todo o poder do universo. Você está diminuindo o poder dele. Você acha mesmo que se ele estiver lá cuidando de uma criancinha na África, ele não pode ao mesmo tempo cuidar do seu problema? Você acha mesmo que porque você errou, ele não é capaz de te amar? Você acha que ele é como nós, seres humanos, que guardam rancor, que são vingativos? Nós diminuímos muito Deus quando colocamos esses nossos sentimentos nele, quando achamos que Deus tem esse tipo de sentimento. Deus, na verdade, é um Pai de infinito amor, infinita misericórdia. E você pode sair da casa dele quantas vezes você quiser e dar com a cara na parede, no mundo, e depois voltar. Em todas as vezes ele vai te receber com alegria. É claro que para você é muito melhor que você não se afaste da vida com ele. E quando eu falo da vida com ele, eu não estou dizendo que a sua vida com ele vai ser uma vida de princesa, na qual você acorda e tudo é feito para você, você não precisa fazer nada. Não é assim. Você tem que trabalhar. Lembra lá no começo da história? Que as filhas trabalhavam para o pai? Elas trabalhavam ajudando no reino dele? Pois é, você tem que fazer isso também. Mas com ele a vida é muito melhor, é muito mais digna, você consegue ser muito mais feliz. Você é orientado, você tem do seu lado aquele pai sábio que vai te aconselhar. Diferente da fase daquela moça que saiu pelo mundo e ela se desconectou tanto desse pai que quando ele tentava ligar para ela para dar um conselho, para ver se ela estava bem, ela nem ligava, ela nem atendia a ligação. Ela ficava sem graça ou ela ficava com preguiça e ela acabava não atendendo. E aí, por falta de orientação, ela continuou errando muito na vida. Será que você não tem sido essa pessoa? Eu preciso te lembrar de que Deus quer você do lado dele. Deus é o seu Pai de amor. Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar a se erguer. Ele não vai fazer por você, é claro que não, porque um pai de amor não faz por você. Você consegue imaginar um pai de amor fazendo a tarefa de casa para o filho? Sendo que o filho precisa aprender a lição? Você acha mesmo que um pai amoroso vai fazer o que o filho precisa fazer? Ele deixa que o filho faça. Mas ele vai ajudando, ele vai incentivando, ele vai dando atenção. Esse é um pai sábio. Quantas vezes a gente se esquece disso? E Jesus mesmo disse: se até vós que sois maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, por que Deus, que é um pai de amor, não saberia dar? E não poderia. Até porque ele é um Deus de amor e onipotente. Então tire essa crença que talvez você ouviu na sua infância. Ai, Deus precisa cuidar de coisas mais importantes. Para de pedir essas coisas para Deus. Você pode pedir qualquer coisa para Deus. Qualquer coisa. Não interessa o que é. Nossa, Deus, hoje eu tô com vontade de comer um docinho. Pode pedir. Mas não adianta você pedir e ficar de bracinhos cruzados, achando que tudo vai cair do céu. Você precisa ser uma pessoa ativa. Você precisa trabalhar. Você precisa honrar a Deus. Às vezes eu penso assim, eu tô aqui em casa e, vamos supor, vou sair e a chave sumiu. E eu fico, meu Deus, onde está essa chave? Você acha mesmo que Deus não tem algo mais importante nesse momento para cuidar do que me ajudar a achar uma chave perdida dentro de casa? É claro que tem problemas mais importantes no mundo. Mas por que é que Deus iria me desamparar aqui, nesse momento que para mim às vezes é de um pouco de aflição, porque Ele está cuidando de outro lado do mundo? Se ele é onipotente, ele tem poder para cuidar do que está lá e para cuidar do que está aqui. Você consegue enxergar essa diferença de discurso que você ouviu na sua infância, que Deus só tem que cuidar das coisas importantes, que você tem que pedir só saúde para Deus, que o resto vem? Não é assim. Você pode pedir tudo para ele. Pode pedir para ele te acalmar quando você estiver nervosa, mas você vai fazer a sua parte. Não adianta você pedir para Deus te acalmar e você continuar ali alimentando aquela raiva, olhando coisa no celular que te deixa ansiosa, que te deixa chateada. Não adianta. O que você espera então da vida fazendo isso? Não faça isso com a sua vida. Lembre-se de que você tem um pai amoroso que cuida de você, que quer você do lado dele. Ele quer te amparar, ele quer te ajudar, ele tem todo o desejo e todo o interesse em que você dê certo na sua vida.
Nenhum filho de Deus foi feito para dar errado. E ele tem todo o interesse em orientar, como um pai amoroso que quer que todos os seus filhos se deem bem na vida. Mas você muitas vezes por orgulho, ou porque errou, ou porque aprendeu errado sobre Deus, vem ignorando a presença dele, o amor dele. Deus é um pai de amor. Ele quer cuidar da sua vida, ele quer te ajudar, ele quer te orientar. Quando você se reconecta com ele, passa a orar, passa a cantar sobre a vida dele, cantar músicas que te conectam com ele, você se conecta tanto com ele que você consegue ouvir a voz dele no seu coração dizendo: não vai por aí. Te chamaram para ir lugar, você fala, não, ele sente, né? Ele fala no seu coração e você sente, não vai. Te falaram, manda uma mensagem pro fulano, e você escuta. E quando você começa a fazer isso, você vê a diferença na sua vida. Tudo na minha vida mudou completamente. Minha vida deu um giro depois que eu entendi isso, que Deus estava comigo, que Ele ia me ajudar. E eu passei a ouvir quando Ele me dizia: atende essa ligação, não vá em tal lugar, encerra esse ciclo. E tudo passou a fluir muito melhor na minha vida, porque eu passei a receber, a ouvir a orientação daquele que me ama, daquele mais interessado em que eu dê certo na vida. E Deus está totalmente interessado em fazer com que você dê certo na sua vida. Só que você precisa ouvi-lo. Ele está aqui disponível para você. Você às vezes tem culpa, ferida, crenças ruins. Mas livre-se disso. Deus é o seu Pai amoroso. Ele quer te ajudar. Ele vai te ajudar. Mas você precisa se abrir para Ele. Voltar-se para Ele, lembrar-se de que Ele é um bom Pai. Talvez o seu pai aqui da Terra tenha sido ausente, ruim, ou ele até fez o melhor que ele pôde, mas ele errou muitas vezes com você. E você tem essa ideia de pai na sua cabeça. Algumas pessoas dizem que nós projetamos em Deus a ideia que nós temos do nosso pai. E eu concordo. Às vezes você teve um pai que te ajudou durante um tempo, depois ele faleceu, ou ele foi embora. E aí você pensa que Deus já te deu o básico, e aí depois é tudo com você. Ou você teve um pai muito rigoroso e você pensa que Deus é um Deus rigoroso, que não ama, que não dá carinho. Então, qual é a sua relação com seu pai? Pense nisso, porque isso vai te ajudar muito a ter uma boa relação com Deus. Não quer dizer que você precisa fazer com que a sua relação com seu pai da terra seja igual à relação com Deus. Muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque o seu pai aqui da terra é uma pessoa imperfeita. Assim como você. E você não pode culpá-lo por ser imperfeito. Você não pode culpá-lo pelos erros dele. Talvez ele faria muito diferente se fosse hoje. E talvez você, no lugar dele, com as condições que ele teve, com a educação que ele recebeu, com todos os traumas que ele sofreu, você não teria feito melhor do que ele. Perdoe o seu pai da terra. O seu pai da terra é humano, mas o seu pai do céu é perfeito. Então dissocie. Não associe mais o seu pai da terra com o seu pai do céu. O seu pai da terra, humano, precisa ser honrado, respeitado, perdoado. Mas o seu pai do céu é perfeito. E você precisa acessar, receber o amor dele, que é imenso. Ele é o maior interessado em te ajudar. Não deixe escapar essa vida sem que você tenha essa relação com Deus. Isso mudou completamente o rumo da minha história. A minha vida profissional, a minha vida afetiva, em todos os campos, tudo melhorou depois que eu entendi isso e que eu passei a ter uma vida digna com Deus, a receber o amor dele, a entender que ele é o meu pai, que ele quer me ajudar, que ele quer me orientar no pouco, no muito, na dificuldade pequena, no desafio grande, em qualquer situação ele quer. Ele quer abrir os seus caminhos, ele quer te orientar, ele quer que a sua vida flua. Ele não vai te livrar dos seus desafios. Ele não vai tirar as situações de aprendizado da sua vida. Porque um pai amoroso quer que os filhos cresçam e se desenvolvam. Mas ele vai estar do seu lado para te amparar, para te orientar. E você precisa só ouvir. Quando nós estamos afastados de Deus, é como aquela filha da história que eu contei. Ela até tentava, né? O pai dela até tentava passar orientações para ela, ela que não recebia. Porque ela estava desconectada dele, ela estava distante.
Mas se você estiver conectado e próximo a Deus, você pode ter certeza de que a sua vida vai fluir muito melhor, porque você vai receber as orientações, saber o que fazer, saber para onde não ir, saber de quem se afastar, saber de quem se aproximar. A sabedoria vem dele, o amor vem dele, o amparo vem dele. Ele é totalmente interessado em que tudo dê certo na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir aqui, deixe a sua mensagem, o que você acredita sobre isso, e envie para uma pessoa que você ama. Um grande abraço e até o próximo vídeo.